Oi, Cacá. Hoje eu vou te dar oi. Oi, Isa. Oi, Fê. Oi, Tomás. Gente, eu vou esperar um pouco para as pessoas entrarem. E aí eu já começo. Mãe, eu tô me ouvindo. Tipo, minha família tá ouvindo a live e eu tô literalmente ouvindo. Bom, gente, vou começar. Agora eu não tô mais me ouvindo. Ontem eu conversei com o Thales Cabral e foi muito legal. Tipo, realmente acho que foi uma boa escolha, assim, trazer atores jovens. Mari, vou dar oi pro Pedro e pro João, que a Mari acabou de entrar. Oi, Pedro. Oi, João. Eu tava falando que ontem eu conversei com o Thales e foi muito bom porque eu realmente. Foi muito bom pra mim, assim, pra quem assistiu também, mas pra mim foi muito importante. Eu acho que realmente aqui é um espaço pra trocar experiências, conversas. Então foi muito, muito, muito importante pra mim. Quem não assistiu tá no IGTV, então assistam, foi bem interessante. E é muito legal comparar também com as outras que eu já tinha conversado, as opiniões. Realmente foi muito interessante, assim. E hoje eu vou conversar com o Felipe Bragança, ele já está aqui, eu vou chamar ele. Calma, deixa eu ver aqui. Pronto. Oi! E aí? Finalmente! Pois é, né? Nossa, essa live foi adiada tantas vezes. Exato! Não, gente, só pra vocês saberem, o Felipe foi um dos primeiros que eu conversei, tipo, quero que você participe. Só que eu falei isso na primeira semana, acho, né? E aí Foi, foi. E aí depois eu fui falando, essa semana acho que não vai dar, na semana que vem não. Mas finalmente deu certo e acho que foi muito bom. Tipo, por mais que tenha sido agora, depois de um tempo, foi muito legal porque foi bom para ter uma experiência assim de atores mais velhos e agora trazer essa nova Uhum. opção, sabe? Foi bom que você conseguiu entrar em contato com outros atores jovens, né? Uhum. Interessantes e tal, pra fazer esse final de semana, enfim. Ou você pode fazer outros também, né? Com Sim, outros atores jovens, enfim. exatamente, Tipo quero. temporadas, assim. Exato. Exato, não, é muito importante. E eu lembro que quando eu falei pra você, você falou, nossa, mas o que que eu vou falar? Eu, assim, você tá conversando com pessoas tão. E aí eu me vi nessa situação um pouco também, né? Quem sou eu pra estar aqui informando de teatro? Mas é o que eu disse, eu acho que é muito mais uma troca de conversa, experiência, né? Do que uma, sei lá, do que a gente querendo ensinar alguma coisa, sabe? Lógico, lógico. Não, mas assim, eu ainda tô um pouco pensando assim, o que que eu vou mudar na vida das pessoas, né? Porque você já conversou com tantos artistas, tantos trabalhadores da cultura extraordinários, tanta gente já com carreiras admiráveis e com histórias influentes, histórias longas, e gente com histórias não tão longas, como o Thales também, mas que tem uma carreira super bonita e tal. Eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou falar, né? Mas eu espero que com as minhas experiências Não, pontuais eu possa agregar alguma coisa. não, vai ter muita coisa. E é muito isso de saber a opinião, sabe? Assim, eu até falei pra minha irmã hoje, eu falei, Uhum. nossa, Tu, será que tudo bem se eu abordar assuntos que eu conversei ontem com o Thales? E ela falou, óbvio, porque o legal é saber a opinião de diferentes pessoas, né, sobre o mesmo assunto. Claro, No fim claro, de tudo, é claro. teatro, né, que a gente tá conversando.
Sim, lógico. Inclusive, eu queria dizer que eu admiro muito a sua iniciativa de ter criado esse Instagram, que fala sobre, que é esse espaço, né, para discutir arte, cultura e o teatro principalmente, e para passar essas informações que são assuntos tão importantes e tão válidos na sociedade, só que não são devidamente valorizados e não são suficientemente discutidos também, Sim. né? Tanto pela mídia quanto pelas pessoas mesmo, né? No dia a dia. Então eu acho muito importante. Parabéns. Obrigada, fico feliz mesmo. E vamos começar, né? Perguntas, estou aqui, ó, com várias perguntas para te fazer. Uau! Nossa, você fez quase Minha irmã uma planilha fala, mesmo. sempre que eu chego aqui no começo da live com uma canetinha, minha irmã fala, que mentira. Mas eu realmente tô anotando assim as coisas. Como que começou a sua carreira como ator? Como que começou a sua vida? Como começou a sua vida? Como começou minha vida? Então, primeiro meu pai conheceu minha mãe. Não, não, mas de fato é um pouco assim, porque os dois são artistas, né? Começa por aí. E eles se conheceram no teatro, inclusive, o que é muito bonito, assim, é até poético, se a gente for Não parar para sabia. pensar. Eles se conheceram. Eu sou de Goiânia, né? Uhum. Primeiramente, a gente é de Goiânia. E meus pais, meu pai é bailarino e minha mãe é atriz. E eles já trabalhavam com arte lá em Goiânia, né? Meu pai, eles trabalhavam juntos nessa companhia de teatro que tinha lá, que faziam esses musicais da Disney mesmo, fazia as histórias das princesas e tal. Era um teatro infantil. E meu pai coreografava. E aí minha mãe é atriz, então eles se conheceram lá e, se eu não me engano, foi Pequena Sereia. Teve uma outra live que eu falei, que era o Leopoldo comentando aí. Eu amo o Leopoldo Pacheco, que fez meu pai, né? Eu amo. Leopoldo é uma grande referência, assim, e um grande amigo também. Amo muito. Beijos, Léo. Mas continuando. E aí eles se conheceram, se eu não me engano, no Pequena Sereia. Na última, teve uma live que eu falei que foi Cinderela, mas eles me corrigiram, acho que era Pequena Sereia. E aí, enfim, eles se conheceram, né, e continuaram trabalhando com cultura, obviamente. E eles ficaram juntos pouquíssimo tempo antes de me ter, assim, sei lá, eles casaram com 2 semanas de namoro, alguma coisa assim, foi super rápido, aí eles me tiveram super rápido também, e estão juntos até hoje, então é um bom sinal, né, quer dizer que funcionou. E aí, como eu nasci com esses pais artistas, eu já tive uma super influência, né? Uhum. Inclusive, eu sempre digo que eu não me lembro não sendo ator, assim, eu não lembro de mim não querendo ser ator. Para mim, eu sempre, parece que eu sempre fui, sabe? Parece que eu sempre tive essa vontade, eu sempre tive essas influências, eu sempre fui muito ao teatro por causa deles, eu sempre assisti muitos filmes, muitos filmes e peças de teatro, e sempre ia nos ensaios com a minha mãe, sempre ia nos ensaios com meu pai também. Então eu sempre tive essa influência muito forte. E aí lá em Goiânia, minha mãe trabalhava muito com comercial. Ela fazia Uhum. propagandas. E aí, uma vez, eu tinha 5 anos, eu acho, e surgiu uma oportunidade que eles precisavam de um menino da minha idade, na época, 5 anos, uma criança, e minha mãe me indicou e tal. E aí eu comecei a fazer várias propagandas lá. Nisso eu também comecei a fazer aula de teatro, lá em Goiânia, e aula de balé também. E aí as coisas foram evoluindo, eu fui trabalhando bastante lá, dos 5 anos até os 12 anos, que eu acho que eu fiquei em Goiânia. E aí foi quando eu tive a oportunidade de fazer um teste para a novela Chiquititas, no SBT, em 2013. Você tinha? Eu tinha 12. Se 12. foi, se era 2013, eu tinha. Se foi 2013 mesmo, eu tinha 12. E aí fiz o teste, enfim. Foram alguns testes que eram aqui em São Paulo, inclusive, então eu tive que vir de Goiânia para cá para fazer os testes e fiz alguns, vi algumas vezes, até que eu passei.
E aí a gente teve que se mudar e acabou sendo bom para todo mundo, porque eu tenho uma irmã mais nova também, Uhum. que ela tem 14 anos. E ela veio e vieram meus pais, e hoje a gente mora em São Paulo, e foi muito melhor pra gente, porque você bem sabe que São Paulo, em termos de cultura, é talvez o melhor, né, o grande centro É, cultural do é. Brasil. Você tá falando da sua É, mãe? Eu queria falar que eu conheço a mãe do Felipe, a Carla. sim, pois é. Eu acho ela incrível, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer ela nos grupos de estudos do Tapa, do grupo Tapa. E ela sempre Uhum. falava, nossa, quero que você conheça meu filho e tal. E aí muito. Não, eu não consegui assistir você, eu nunca assisti você atuando, infelizmente, mas ela assistiu e ela já te elogiou super, inclusive, só pra você saber. Eu adoro. Tipo, ela fala que você é ótimo e tal. Ela te viu, e inclusive foi uma peça do Tapa, eu não lembro, não Foi lembro no qual é, qual que era. Cerejeiras. Isso, exatamente. Então foi isso, assim, e aí vindo para São Paulo e fazendo a novela, que já foi uma experiência por si só, uma grande experiência, foi ótimo, porque aqui eu fiz vários cursos, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, na verdade, depois da novela, e foi ótimo porque eu comecei a investir em estudo mesmo, comecei a investir em cursos de Uhum. atuação e aprendi a tocar violão, a tocar guitarra também, investi no canto também, que foi importante, né? Eventualmente seria muito importante na minha carreira. É, e, enfim, aí as coisas foram evoluindo, mas começou basicamente assim, era meio inevitável, né, Nath? Porque Exato. meus pais já eram artistas, assim, até minha irmã, ela provavelmente, assim, não sei se ela vai trabalhar com isso, mas ela tem uma super influência, ela é bailarina linda, dança super bem e ela se dedica mesmo. Até agora, de quarentena, ela tá fazendo aula, entendeu? Sério. Tipo, então eu acho que é, então eu acho que a influência foi muito importante, sabe? Você. Era uma influência muito forte. Essa coisa do audiovisual foi uma coisa atrás. Você já falou que você ficou um tempo sem trabalhar, né? Mas você sempre, assim, você já sabia que você queria seguir essa profissão? Ou uma coisa foi levando a outra, e aí, quando você viu, você já estava na carreira de ator, É, né? é que eu acho que no início, bem no início, não era. Eu não tratava ainda como uma carreira. Uhum. Era algo que eu gostava de fazer e eu tinha consciência de que aquilo era trabalho, porque eu estava ganhando meu cachezinho, afinal, né? Que eu, enfim, eu usava para comprar brinquedo na época, né? Mas eu tinha consciência, mas eu não tinha consciência da carreira, sabe? Para mim Uhum. era uma coisa muito particular e tal. Mas eu já sentia que aquilo, eu ia querer aquilo pro resto da vida, sabe? Eu só não tinha essa noção maior de carreira. Mas sim, as coisas foram caminhando, até porque quando eu mudei para São Paulo, foi muito marcante porque eu estava necessariamente fazendo, eu estava tomando a decisão. Meus pais não. Quando eu passei no teste da novela, meus pais, eles falaram, e aí, você quer ou não? Porque você vai ter que. Tipo, eles basicamente falaram, olha, é mó rolê, cara. Sim. Você vai ter que mudar para outra cidade, em outro estado. E ainda por cima, meus pais, minha família viria junto, entendeu? Eu não mudaria sozinho, até porque eu não era emancipado, e, enfim, não daria certo. E aí, foi quando eu comecei a ter realmente essa noção de carreira, porque eu acho que foi a primeira grande escolha que eu Sim. fiz, sabe? Foi a primeira grande escolha profissional, até porque também é uma novela, então envolve salário, é uma coisa que envolve também uma responsabilidade, uma dedicação muito maior, sabe? Porque é todo dia, você tem texto para decorar, você tem uma responsabilidade muito grande com uma equipe de pessoas, né?
E ainda sendo criança, tinham várias crianças no elenco, e todo mundo cumpria o papel muito bem, mas é aquilo, né? É uma responsabilidade. E aí eu comecei a me entender como profissional, e aí quando eu percebi que aquilo poderia se tornar uma carreira, eu falei, ah, cara, vambora, sabe? Tipo, é isso. E hoje, tamo aí, né? Exato. Tem essa coisa da televisão, né, do audiovisual. Como funciona para você essa coisa dos nãos? Todo mundo fala, ah, você vai receber muito não. Como que é essa coisa de teste, essa frustração, assim, existe isso? Não, existe. Existe sim, claro. Ainda mais quando é um papel que já na fase de testes ou de audições você já cria uma conexão, sabe, Uhum. com o papel. Porque acontece muito. Às vezes é uma coisa que puta, você vai trabalhar com aquele diretor, aquela diretora, ou é aquela história, aquele personagem que você já gostou, enfim. E aí você, por algum motivo, você já cria uma conexão muito grande, já fica bem apaixonado. E aí os nãos acabam sendo muito mais dolorosos. E assim, isso faz, cara, você sabe, faz parte, vai ter muito não mesmo, e é sempre muito chato, é muito doloroso. É uma merda porque a gente trabalha com isso, então a nossa fonte de renda também não é só um não, tipo, aleatório, mas os sims valem por todos os nãos, sabe? Tipo, um Uhum. sim que você ganha muitas vezes, dependendo do papel, dependendo do projeto, é, é tão valioso que você esquece tudo, sabe? Faz tudo valer. E os nãos têm o seu valor, sabe? Uhum. Você aprende, todo teste que você faz agrega em alguma coisa, sabe? Você vai aprender alguma coisa em qualquer teste que você fizer, ou qualquer audição que você fizer, seja para teatro, para cinema, para TV. É muito importante também porque muitas vezes você não passa, mas as pessoas estão te vendo, Sim, né? O diretor, a diretora, ele vai estar te vendo ali. Então, se ele gostar, e muitas vezes o diretor ou a diretora gosta e não, às vezes não cabe a ele a decisão final, muitas vezes pode ser um autor da novela ou produtor do filme, ou às vezes hoje em dia até os streamings, né? Enfim, sim, até alguém lá dentro pode ter a decisão final. Então, o que acontece é que muitas vezes o diretor vai gostar, mas não cabe a ele ou a ela a decisão final, mas ele está te vendo. Então isso é sim. muito importante, porque aí no próximo teste ele já pode te chamar, sabe? E às vezes aconteceu já de eu chegar quase lá, sabe? Tipo assim, você sabe que os testes são organizados em fases, então você faz um teste e daí depois vem uma outra fase, né? Às vezes são vários testes que você tem que fazer para o mesmo papel. E às vezes você chega quase lá, você chegou na última fase, cara. Mas aí você leva um não, sabe? O Thomas, ele é meu amigo, ele perguntou se nos testes tem um feedback claro ou às vezes é só um não mesmo e você nem sabe o que deu de errado. Cara, às vezes sim e às vezes não. Quer dizer, pode ser que o diretor ou às vezes o produtor, né, a produtora que está ali, sejam absolutamente secos, né? Isso acontece muito em teste para musical, Uhum. porque é muita gente. Então, assim, tipo, às vezes foi até bom e às vezes você vai ser chamado para a segunda fase, mas é tipo, tá bom, valeu, sabe? Então, e às vezes não. Às vezes pode ser que o diretor ele mostre um interesse e mostre que gostou mesmo e te elogie e às vezes não rola. Isso aconteceu num teste que eu fiz há pouco tempo lá no Rio, que eu fiz dois testes, eu fiz um e depois eu fui chamado de novo. Um teste não tinha o diretor e aí na fase seguinte o diretor veio para assistir e ele adorou. Ele adorou, falou que tava ótimo, já começou a falar coisa do meu cabelo, assim, e se ele, tipo assim, ah, você podia deixar o seu cabelo assim, pra mim tava certo já, sabe?
Não, cara, pô, o cara começou a falar do seu visual para você manter alguma coisa no seu visual, quer dizer que ele tá considerando bastante, Eu sabe? lembro muito, Pelo menos é assim. eu fiz um teste, aí eu lembro que o cara escreveu ótimo na ficha, assim, circulou. Aí falou, nossa, que legal. Aí eu saí, eu lembro saindo do teste, mãe, acho que vai ser É dessa, isso. acho que essa vez é minha. Nunca mais, nunca mais, não tive nem não. Estou até hoje esperando aqui, É, juro. é porque e é complexo mesmo, porque, pô, é difícil ser super frio, Uhum. mas também não é muito bom ser super carinhoso e demonstrar muito o interesse, ou demonstrar realmente o que achou do teste da pessoa, porque isso pode causar uma interpretação diferente em cada um, né? Tipo, o cara, por exemplo, ele provavelmente achou sim o seu teste ótimo, e ele escreveu lá que estava ótimo e tal, mas aí ele criou uma expectativa em você e depois não rolou, tipo, é chato também, né? Era Ótimo. melhor se ele tivesse, Uhum. sabe, só. Porque se rolar, ótimo, pô, melhor ainda. Se não, pô, você causou uma expectativa chata em mim aqui, né? Sabe que eu ia Então, É, como diz. que. Quais as diferenças em atuar no cinema e em novela, na televisão? Existem diferenças? Quais são as dificuldades, assim, de cada veículo? Sim. Não, existem muitas diferenças. Eu tenho a sorte, o privilégio de já ter meio que trabalhado com meio que Sim. com tudo, assim. Eu fiz teatro, eu fiz musical, eu fiz cinema, novela, série também. Então, é muito louco ver a diferença, porque pelo menos, eu gosto de tudo. Eu gosto de Uhum. fazer todos. É muito chato, inclusive, quando a pessoa pergunta: o que você prefere? Cara, não sei, eu não prefiro nada. Depende, às vezes, da sua situação financeira, às vezes depende do momento da vida que você tá, da fase da vida que você tá. Mas, cara, tem bastante diferenças, porque o teatro, você sabe, é meio que é a arte do ator. Claro Uhum. que você tem todos os outros departamentos funcionando juntos, mas é onde o ator pode realmente brilhar, é onde o ator pode realmente tirar todo o aproveitamento e realmente se aproveitar por completo no palco, até porque você tem uma rotina de apresentações, então você apresenta várias vezes, e se você quer experimentar alguma coisa nova que surgiu para você, puta, só um mês depois da estreia, você pode tentar, entendeu? Você pode tentar coisas novas, e isso é ótimo para o ator, é onde o ator acho que se sente mais à vontade. Mas numa novela, por exemplo, a novela é o mais produto de todos. Claro que tem todos os seus aspectos artísticos, mas Uhum. uma novela ela tem que ser feita rápido. Ela tem que ser filmada rápido, porque o que você filmou, claro que dependendo da novela tem frentes diferentes. A frente é tipo o tempo que demora para o que você filmou hoje ir ao ar. Mas, por exemplo, na novela da Globo, que eu fiz, Órfãos da Terra, era uma frente de, cara, uma semana mais ou menos. Então, o que eu filmo hoje, no sábado que vem iria ao ar. Uhum. Então, você não pode atrasar, qualquer atraso que tenha pode ser prejudicial. A gente, inclusive, enfrentou muito isso lá, porque estava tendo muita chuva no Rio. E aí estava tendo que parar algumas filmagens, estava atrapalhando. Então, às vezes, tem cena que tem que ser excluída, tem roteiro que tem que ser modificado, mas enfim. Em uma novela, você filma uma cena, se a cena não for especial, você filma ela, cara, muitas vezes, se tiver todo mundo muito bem coordenado, se for uma cena simples, em um ambiente só, com dois atores, você filma em 20 minutos, menos até. Enquanto que uma cena num ambiente só, com dois atores, é uma cena simples, só diálogo, no cinema, por exemplo, você pode demorar 1 hora para fazer, Nossa. ou talvez até mais. Então assim, o cinema ele tem um cuidado maior, tem, né, um apreço maior do diretor e tal. São filmadas menos cenas por dia em cinema, você filma muito menos cenas, enquanto na novela
Cara, eu lembro que no SBT era mais cena até do que na Globo por dia. É muita cena. É muita cena. Muita cena por dia, porque assim. Ele fala gravando, tem um. Como? Na novela, se diz? Novela, no cinema. Não, sim, lógico, lógico, com certeza. É que também, em algum momento ali, é, você, você se acostuma bastante com o ambiente, né? Uhum. É, novela e cinema, eu acho que tem essas semelhanças, que é quando você está fazendo uma novela, às vezes é muito longo. Quer dizer, Chiquititas, por exemplo, cara, eu lembro que durou uns 2 anos, sei lá, 2 anos e meio de filmagem. Quer dizer, eu praticamente passei minha puberdade inteira, né, filmando Chiquititas, né? É, e a novela da Globo foi menos, mas assim, também é bastante tempo e é uma rotina, quer dizer, você filma às vezes todos os dias e aí você convive muito com as pessoas, com as equipes. Então chega uma hora que fica muito tranquilo para todo mundo, Entendi. que todo mundo vira aqui meio que uma família. E aí fica bem mais tranquilo, você ganha uma intimidade com os diretores, o que é muito bom, porque você pode propor mais coisas, você pode criar mais, né? E você fica mais à vontade em cena, com certeza. Você acha E que. no, Desculpa. no cinema também. Não, é porque no cinema também é parecido, Uhum, só que é menos tempo, porque para você filmar um filme, é um filme, né? Quer uhum. dizer, você filma, sei lá, um mês, às vezes 2 meses, tirando a parte de preparação, né? Mas também é aquilo, cinema você é tipo, às vezes 5, 6 horas da manhã começa a filmar, entendeu? E aí vai até 5, 6 da tarde, enfim, depende. E a série tem uma coisa que é curiosa também, que a série, assim, ela obviamente é TV, mas as séries, pelo menos aqui no Brasil, elas são meio que tratadas como cinema, tanto que quem faz as equipes e os profissionais que trabalham nas séries normalmente são os mesmos profissionais que trabalham no cinema. Então a galera meio que trata como cinema, ela não é feita como novela, ela é feita como se fosse um filme, assim, no sentido de demorar mais para filmar uma cena, para ter mais cuidado com fotografia, enfim, com todos os aspectos. Você acha que tem essa romantização, assim, do audiovisual? Então todo mundo sempre fala, nossa, o ator é de cinema, de novela. Você acha que tem, assim, uma visão das pessoas errada quanto a... Cara, eu não sei se é uma visão errada, porque querendo ou não, o audiovisual ele é o que tem de mais valorizado aqui no Brasil, né? As novelas, quer dizer, quem faz novela é quem realmente, que são os atores que realmente ganham um destaque, ganham uma visibilidade, uma fama, digamos assim, né? E aí é isso, os grandes projetos de teatro, por exemplo, e até mesmo de cinema, embora tenham o seu nicho ali, sempre vai ter a panelinha do teatro, a panelinha do cinema, a galera que está sempre trabalhando nesses veículos, mas assim, os grandes projetos de teatro normalmente têm nomes globais Uhum, envolvidos, né? Tem os atores que ganharam visibilidade por causa de novelas, né? Ou porque fizeram algum trabalho grande no audiovisual. E no cinema a mesma coisa. Você tem muitos atores de cinema que fazem muito cinema e que se você não assiste muito cinema, você não vai saber quem é esse cara, mas ele faz muito cinema e talvez já até tenha feito coisas, novelas na Globo e tal, mas né, não ficou famoso, enfim, não virou uma celebridade e tal. uhum. Mas é isso, eu não sei se é errado. Eu acho que rola assim uma glamorização no sentido de a galera achar que, tipo, você virou ator, você fez novela e puta, você tá rico, sabe? Sua vida tá feita, você já é uma celebridade. As pessoas acharem que só porque você fez uma novela você é famoso. Quer dizer, sim, eu fiz novelas e eu já trabalhei com várias coisas, mas eu não me considero famoso mesmo. Uhum. Para mim, famoso é tipo Leonardo DiCaprio, Cauan Raymond, entendeu? Essa galera é famosa. Eu não. Eu sou conhecido.
Então, assim, a galera glamoriza um pouco achando que é mais do que é, ou achando que você ganha muito dinheiro. Não é assim, sabe? É assim, pode ser assim com o tempo, isso vem com o tempo, né? Às vezes você fica mais famoso, você começa a ser chamado para fazer publicidade e tal. Então, tudo isso rola. Mas não Ou acho que é eu, totalmente errado as pessoas pensarem isso. Não. sim, eu conversei com o Thales ontem sobre as redes sociais, atores, da celebridade. Você acha que nesse sentido as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas da figura do ator? Cara, não sei. Eu acho que, de certa forma, aproximam, sim. Tem muitos atores, inclusive que atores que já são grandes. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado. Inclusive, eu vi isso algumas vezes, que são atores que já são grandes, que já têm carreiras sólidas, sabe? Já são respeitados na indústria e mas que mesmo não querendo, alguém chegou para eles e falou, e são atores mais velhos muitas vezes, e alguém chegou para eles e falou assim, olha, você tem que ter um Instagram, cara, ou você tem que ter um Twitter, sei lá. E o cara, sabe, não precisa, porque eu acho que depende muito da geração. Quer dizer, na minha geração, infelizmente, né, é importante, já que você trabalha com imagem, você ter uma rede social, você ter um Instagram, um Twitter, enfim, que seja. Mas você vê esses atores já mais velhos que, né, ouviram de alguém que é importante ter, quando para eles não é, a não ser que eles gostem, sabe? E que eles gostem de mexer e gostem de usar, mas eu tô falando de gente que, mesmo já sendo hiper respeitado, são pessoas que pagam alguém para cuidar do Instagram. Sim. Que isso existe muito. Você fala, não, cara, você não precisa disso, sabe? Então, assim, aproxima. As redes sociais aproximam. Tanto que tem atores que nem precisam e estão Hum. criando. Eu, Isso, por um lado, é bom, né? Quer dizer, os atores divulgam os seus trabalhos e eu acho que rola de certa forma, uma desglamorização, digamos assim. sim. Porque você vê que são pessoas normais. Né? Enquanto muita gente acha que são celebridades, que moram em mansões, sei lá, você vê que é uma pessoa que tem uma vida normal, que vive num AP, sabe, tranquilo, não sei o Sabe quê. uma coisa que eu pensei? Enfim, então. Eu conversei com a Sandra Corbelloni, né, da coisa do Instagram também, que muita gente coloca atriz, né, ou como eu me chamo, assim, eu falo que eu sou atriz, eu falo que eu sou estudante de teatro, será que eu sou atriz? O que é ser ator profissional? E aí muita gente coloca no Uhum. Instagram atriz, né, ator. Aí eu vou ser muito sincera, assim, eu sempre penso, nossa, quando eu coloquei no meu, eu coloquei meio, ai, não sei, não me sinto atriz, né, meio, hoje em dia eu sou ator. E aí, sabe o que eu pensei? Os apresentadores, assim, os entrevistadores, com essa onda de lives, devem estar pensando a mesma coisa. Assim, todo mundo acha que agora É mesmo, é. E aí eu me vi muito é mesmo. nessa posição, assim, de meio dessa incoerência, sabe? E aí eu achei, sei lá, É, achei muito interessante pensar sobre isso e, e ver, tipo, e pensar o que faz, né, uma pessoa ser ator. Eu realmente não sei. Assim, o que você acha que faz uma pessoa poder se considerar ator? cara, ó, só antes de responder, é que esse Felpo, É o acho que Felpo. esse é o nome dele, que ele falou uma coisa interessante, que é as redes sociais sempre aproximam. O Infoteatro está aqui de prova. E é verdade. Você está fazendo live com essas pessoas, as pessoas estão compartilhando experiências, então só Sim. prova que é muito positivo. Cara, olha, para ser ator profissional, eu acho que basta você fazer trabalhos profissionais, Uhum. né? Ou seja, quando você começa a ganhar algum dinheiro, mínimo que seja, ou quando você começa a trabalhar em projetos que envolvem dinheiro, não, às vezes não para você, mas que pagam uma equipe, né, que pagam um teatro, né, enfim. Eu acho que a partir desse momento você pode se considerar um ator profissional. Mas antes disso, eu acho que tem muitos atores e não há nada de errado em falar. Até porque se alguém quer colocar
na rede social que é ator, sabe, coloca, cara. É a sua rede social, você pode colocar o que você quiser, desde que você, quando necessário, tipo, se alguém entrar em contato com você pela rede social para te chamar para um teste, para um trabalho, desde que você se prove ator, eu acho que você não está machucando ninguém, né? Eu acho que você não está roubando o lugar de ninguém. Mas às vezes até me irrita um pouco, porque muitas pessoas que não são atores acabam tendo oportunidades que deveriam ser de atores ou de atrizes. Tem um caso recente aí que eu vi, você deve ter visto também a notícia de que aquela Rafa do BBB, Hum, que ela assinou um contrato com a Globoplay para atuar em projetos da eu não vi. Globoplay. E que a Globoplay ia fazer toda uma preparação e, né, com ela, não sei o quê. Não há nada de errado com isso, não tenho nada contra ela, enfim, nem conheço. Mas, pô, tem tantos atores, tantas atrizes trabalhando hoje e se dedicando para isso, pagando cursos para isso, sabe? Fazendo faculdade para isso, né? Se dedicando mesmo e entendendo isso. E aí eles vão lá e chamam uma pessoa que não é atriz e que você entende muito bem por que eles estão fazendo isso. Óbvio, a mulher agora é famosa e tal, enfim, ela fez o BBB e tal. Sabe? Sim. Então, realmente, o que é ser ator? O que é ser atriz quando um não ator toma uma posição que, assim, deveria ser ocupada por alguém, por uma atriz, pelo menos, com o mínimo de experiência, sabe? O mínimo Hum. de experiência. Nossa, isso que você tá Porque falando, você está assinando um contrato, você tá assinando um contrato com um streaming de sim. respeito, sabe? Um streaming grande. Então, Minhas né? maiores angústias, assim, recentemente eu tô muito com a ideia que eu preciso estudar a história do teatro. Eu tô com essa ideia fixa que eu preciso estudar a história do teatro, porque. E aí alguém me pergunta, eu não lembro se foi um amigo ou minha família, mas você acha que para você ser atriz, trabalhar, você precisa saber de fato a história do teatro? E aí eu parei para pensar e eu acho que talvez não, entende? Assim, a prática, talvez não, mas para talvez ser a atriz que eu busco ser, ou realmente o prazer que eu sinto em saber sobre teatro, eu acho que é isso que vale, né, no fim. Claro, claro. É porque claro, olha, é super válido você saber a história do teatro, a história do cinema. Nós que temos interesse nisso, a gente sempre vai estar lendo, a gente sempre vai estar pesquisando e aprendendo porque a gente gosta. Necessário não é, né? Necessário mesmo, É que assim, tipo, não é. Até mas na prática, não sei se isso é no Brasil, mas na prática eu sinto que pelo menos na área do audiovisual, no teatro nem tanto, né? Mas na área do audiovisual talvez não seja isso, né? É o que você estava colocando da Rafa do BBB, assim. É, até que ponto? cara, assim, é, por um lado é até triste, né? Porque Hum, eu acho que muita gente se desanima. Quer dizer, se você tá ali se dedicando e você tem muita paixão por aquilo e de repente alguém que nunca nem pensou em atuar, nunca nem, sabe? Alguém ganha uma oportunidade como essa, que é uma oportunidade que você pagaria para ter, sim. sabe? Mas é o que eu falei, eu acho super válido. Só que querendo ou não, atuar e trabalhar com arte no geral também é muito experiência, sabe? É Uhum, muito você estar ali e fazer, né? Você, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação superior de teatro. Eu fiz uhum, sim aulas de teatro, fiz muita aula de teatro, fiz muitos cursos separados, né? Cursos relativamente curtos às vezes, mas nenhum curso superior. Enquanto eu conheço muita gente que faz curso superior, fazem faculdade de artes cênicas, que é absolutamente válido, porque você aprende muita coisa, você adquire um conhecimento maior até do que o que eu tenho, porque, por exemplo, a história do teatro eu conheço, sim, um pouco. História do cinema conheço também.
mas não tanto quanto alguém que vai fazer uma faculdade. Uhum. Agora, a experiência, você estar no set e fazer, você estar no palco e, sabe, interpretar para, sei lá, 1.500 pessoas num espetáculo de tal duração, você tá ali filmando, tudo isso, você não adquire estudando. Essa é a verdade. Sim, Você não vai adquirir isso estudando. E eu não estou falando isso querendo dizer que o estudo não tem validade, é óbvio que tem. Mas, assim, isso prova também que a gente trabalha numa indústria, num meio que ele não é justo. Ele não é. Simplesmente não é, sabe? Tem gente mais velha que eu, que já estudou muito mais do que eu e não teve as oportunidades que eu tive, sabe? Então é total. muito sobre você estar no lugar certo, na hora certa, com o texto certo, no teste, na audição certa, sabe? Porque envolve muita sorte. Nosso trabalho envolve muita sorte, cara. Muita. Muita. Você sente, tudo que a gente está conversando assim, você sente que isso também existe no teatro? Queria que você falasse um pouco da sua experiência no teatro. Como que é para você? O que o teatro representa, assim, para você? Um, cara, o teatro são um dos momentos mais prazerosos e de maior crescimento que eu tive também enquanto ator, assim. Embora eu já tenha trabalhado, como eu falei, com cinema e tal, blá, 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 mas o teatro, as experiências que eu tive com o teatro são as mais, eu acho que as mais formadoras, digamos assim. Quando eu fiz Os Miseráveis, talvez tenha sido a faculdade para mim, assim, sabe? Eu acho que não só enquanto pessoa, mas enquanto artista, depois que eu fiz Os Miseráveis, tipo, tudo mudou. Inclusive a Olivia Branco, que acabou de comentar, teatro é foda mesmo. Ela era a diretora assistente residente dos Miseráveis. Máximo. Enfim, e ela trabalhou no Wicked também, no Fantasma da Ópera. Oi? O Uhum. Quanto tempo vocês ficaram em que você cartaz? falou? A gente ficou quase um ano, cara. Quase um ano, 7 sessões por semana, era uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo. 3 horas praticamente de espetáculo, bem Máximo. cansativo. E eu ainda estudava na época, então bastante cansativo. Mas eu consegui fazer. Eu consegui. Cara, eu não fiz só uma sessão, porque eu passei mal de um vinho quente que eu tomei. Nossa. Mas de resto eu fiz tudo. Consegui fazer quase tudo. Mas como eu estava falando, é uma das experiências mais agregadoras para mim enquanto pessoa, enquanto artista, até porque a gente ficou em cartaz um ano, mas o processo foi de Uhum. 2 anos, assim, eu diria. Você Porque acha as, que o. as audições começaram. Ai, desculpa, te cortei As muito. audições começaram praticamente. Não, não, relaxa. É que as audições começaram praticamente um ano antes. Nossa. Então, é um processo de quase 2 anos. É muito tempo envolvido. Então, Uhum. Você acha que o mercado do teatro musical é muito diferente do teatro não musical, assim? Quais são as diferenças desses dois teatros? Se é que a gente pode dividir, né? não, eu acho que querendo ou não, tem que acontecer uma divisão, assim, não tem que acontecer, mas cara, muito do teatro musical que vem pra cá vem com um investimento gigantesco, é muito Uhum. dinheiro. E não só isso, mas esses grandes espetáculos, como Os Miseráveis que eu fiz, e Fantasma da Ópera, Wicked, esses grandes musicais da Broadway que vêm pra cá, pra São Paulo, eles vêm com a produção de fora. Então, o diretor que me dirigiu e que fez as audições comigo era o diretor britânico mesmo, era o cara de fora. Todos os departamentos vêm primeiro chefiados pelos Nossa. gringos, Uhum. né? E aí depois, e aí claro, você tem sim produções 100% brasileiras de teatro musical. Isso existe, Sim. e Textos. mesmo tendo
sim, e são sensacionais. Eu queria que tivesse Uhum. mais, inclusive, que fosse mais valorizado, porque você tem musicais Aqui um dia sobre brasileiros, com isso, texto é um dos brasileiro. posts que eu... Uhum. Ah, sim, sim. Não, e assim, e é muito bom, mas querendo ou não, o teatro musical acho que tem um investimento diferente e acaba tendo um público diferente também. Isso que eu ia perguntar, Porque. a questão do público. O quê? Todo mundo fala sempre, o teatro não tem público. E aí eu sempre escuto, não, mas o teatro musical tem público. Então por que que o teatro não musical fica, querendo ou não, carente de público? Por que que você acha que o teatro musical faz tanto sucesso? E porque todo mundo fala, tem a questão do preço, o teatro é muito caro. Mas teatro musical também é super caro, né? Então, por que será que existe público para o teatro musical? Eu acho que o teatro musical ele mostra bastante uma parte das pessoas que assiste, óbvio. Tem muita gente que vai pelo glamour de assistir um teatro musical, Uhum, porque, querendo ou não, o teatro musical é uma invenção estrangeira, né? Ela não é uma invenção nossa. E ela é sim. super clássica né, desse sonho hollywoodiano que a gente cresceu vendo. Quer dizer, são os musicais de Hollywood, são os musicais da Broadway, né? Que causam esse encantamento nas pessoas. Então as pessoas, elas sentem um pouco desse glamour, não Uhum, só as pessoas que estão assistindo, mas também os artistas, e de novo, não há nada de errado com isso. Os artistas que muitas vezes entram querendo esse glamour também. Eles querem participar do teatro musical exatamente para sentir um pouco desse gostinho da Broadway, né? E a Broadway é uma coisa que está lá em Nova York. Só que, e quando vem para cá, cara, tá tão próximo. Então muita gente vai querer assistir o teatro musical. E aí mostra até um pouco da nossa síndrome de vira-lata do brasileiro, né? Que a gente quer muito o que vem de fora e a gente valoriza mais o que vem de fora, né? Porque, querendo ou não, o teatro, e a gente, aqui você sabe, a gente adapta muitos textos de fora e uhum. muitas histórias de fora e tal, mas, mas não tem o glamour que o teatro musical tem, né? Sim. Além de, como eu disse, o teatro musical tem uma grana, muitas vezes. Tem bastante dinheiro. Uhum. Então tem um belo dinheiro para marketing. Quer Sim. dizer, você vai provavelmente aqui em São Paulo, você vai ver cartazes de teatro musical naquele negocinho que fica, que fica girando, que tem vários anúncios aqui em São Paulo, né? Ponto de ônibus e tal. Com Os Miseráveis foi assim, com esses grandes musicais são assim. E às vezes o teatrão mesmo, não tem essa grana para fazer esse marketing. E é muito louco porque é uma coisa cultural nossa, isso mostra o que a gente valoriza e o que a gente não valoriza, porque Você... não sei, você deve ter visto, inclusive se você não viu, eu recomendo que você veja tem um canal no YouTube do National Theatre Uhum. de Londres, eu acho que é de Londres, né? Que eles estão estreando várias peças lá agora durante a quarentena, peças feitas lá, e estão no YouTube de graça para todo mundo ver, e você vê que muitas peças que não são musical têm uma estética muito de musical. Ou Uhum. seja, cenários muito grandes, teatros enormes, figurinos, sabe, grandiosos e tal. Ou seja, lá fora, o teatro tem a devida valorização a ponto de ter essa grana Eu acho que é investida. essa coisa do investimento, né? Talvez Uhum. em outros países o investimento também esteja em teatros que não tenham só estética musical, tudo mais. E aqui no, Uhum. né, a gente está vivendo um momento difícil também da cultura. Acho que isso, não sei, é muito triste, mas de alguma forma reflete um pouco, né, aonde está o nosso país enquanto Sim, nação, política, né, história. claro, Em 10 minutos, claro. eu queria te fazer 3 perguntas. Então, vou ter que. Vai, não, com certeza, vai nessa. Primeira, você acha que os atores que não são do teatro musical
tem preconceito com esse tipo de teatro? Você sente isso, assim, de atores mais velhos que você convive? Cara, acho que não. Eu acho que talvez o preconceito não. Eu acho que os atores têm a consciência de dar o valor para cada coisa. Uhum, Mas acho que talvez role algum ressentimento porque existe essa valorização, como eu falei, sim. maior do teatro musical, né, muitas vezes, do que do teatro normal. Não deveria nem ter essa distinção, mas enfim, existe, né? Então eu acho que rola uma tristeza, que é absolutamente compreensível, né? Quer dizer, tem gente fazendo teatro há anos e até hoje não tem o reconhecimento devido. Então, Desculpa. o prestígio, o glamour, enfim. Eu já ouvi as pessoas falando isso, né? Que o teatro não musical, tudo mais, talvez por não ter essa visibilidade, esse investimento, fica não menor, assim, mas fica talvez menos acessível também, sabe? Eu não sei se a gente pode falar agora com esse número de informações que a gente tem em redes sociais e tudo mais, mas eu já ouvi pessoas falando isso, assim, que sentem que o teatro não musical perdeu um pouco o espaço por conta dessa acessibilidade de informações. Isso eu discordo. É um. Não, não, isso eu discordo muito, cara. Porque assim, eu moro na rua Caio Graco Uhum, e, vixe, agora eu não devia nem ter falado o meu endereço. Vai que tem algum louco aí vendo, vai vir atrás de mim. Não, mas E aqui eu moro super perto do Teatro Cacilda Becker. uhum, Você já deve ter visto alguma coisa, porque tem peças incríveis que vão pra lá. Tem muitas peças que são de graça. sim. Tem muitas peças que são de graça. E não fica necessariamente lotado, sabe? É super fácil de chegar, não é no centro, no meio da Cracolândia, que nem o Teatro Porto Seguro, por exemplo, sei lá. Não, é tipo um teatro de bairro mesmo. Super bonito, super bem cuidado, com peças ótimas. E muitas vezes gratuitas. E se não são gratuitas, são muito baratas. Então, cara, sabe? E aí você tem os Sescs, por exemplo, que sempre tem peças incríveis. Você tem o próprio Tapa, que está sempre com peças bem baratas também, sabe? Então, que história é essa de acessibilidade, meu velho? Você tem rede social, cara. Não tem desculpa. Você tem rede social, você pode começar a seguir algum Instagram que te dá informação de todas as peças que estão estreando naquele mês, sei lá. Não tem desculpa, não, cara. Não tem essa de acessibilidade, não. Sim. A segunda pergunta das três. A gente falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse rapidamente a sua relação, que você ama cinema, né? Eu vejo que você assiste muitos filmes. Queria que você falasse se existe um preconceito com o teatro nacional. E ontem foi o dia do Teatro Nacional, né? Você pode falar um pouco sobre? Foi dia do cinema nacional. Eu falei teatro? É, Enfim. você falou teatro. Ah, tá. Eu falei. Enfim, Não, cara, existe sim, em grande parte, um preconceito das pessoas. Tem gente que acha que filme brasileiro ou são comédias besterol, ou são filmes de favela com muita violência e tal. Esses filmes existem, mas não é só isso. Acho que você sabe que o cinema nacional é lindo e tem muita coisa bonita, mas não só não tem um investimento devido. Se você tiver um investimento, você tem dinheiro para distribuição, você tem dinheiro para divulgação, para marketing, para atingir as pessoas, para criar interesse nas pessoas, né? E além disso, as pessoas não têm o hábito de assistir filmes nacionais. As pessoas preferem assistir um Transformers do que qualquer filme nacional, entendeu? Porque os profissionais necessários estão todos aí. Isso não falta. Então, é simplesmente as pessoas mudarem os hábitos, né? Sim. E eu. Começarem a consumir mais, começarem a ir mais atrás. E não tem desculpa também, porque é acessível. É acessível. Você tem todos os streaming, sabe? Tá tudo aí, então. Sim. E última pergunta. É uma pergunta que eu tenho feito. Nas últimas duas lives eu não fiz, tanto que minha irmã falou: você não fez a pergunta final. Queria te perguntar, como você acha que a gente pode aproximar a nossa geração do teatro? O que a gente pode fazer, assim, para gerar o interesse nos A jovens? nossa geração, É.
nos jovens, cara, é porque eu acho que é um interesse que tem que vir de antes, Uhum. sabia? Não acho que... Claro que ele é um interesse que pode surgir agora, mas eu acho que é muito uma questão de hábito, cara, das pessoas entenderem o teatro, estarem em contato com o teatro desde de pequeno, sabe? O que eu acho que pra mim, tudo bem, pode ser quase uma utopia, provavelmente mas seria ter uma matéria, uma disciplina, teatro, Nossa, na sim. grade curricular obrigatória, assim, sacou? Isso seria um sonho, né? É muito distante, muito distante, mas isso seria ótimo. Ou, se não isso, disponibilizar nas escolas aulas de teatro, por exemplo. O que rola na escola onde eu estudei, e hoje meu pai dá aula de dança e ele monta um espetáculo no final do ano, é Uhum. que na educação física você pode escolher entre fazer judô, eu acho, o esporte, ou dança. E aí, se você faz dança, você faz o teatro e você faz parte do espetáculo do final do ano, entendeu? Então, consequentemente, você está em contato. E eu acho que isso tem que vir desde pequeno. Tem Porque razão. aí as pessoas crescem apreciando o teatro, reconhecendo o valor que isso tem pessoal, porque isso é fato, isso muda muito a pessoa, não é para você virar um ator de teatro, trabalhar com isso, não. Mas é para você, sabe, se modificar, porque o teatro modifica as pessoas. Então, De espectador, né, de teatro. Eu acho que isso que. claro, porque aí a pessoa cresce entendendo o valor, e aí, por exemplo, quando fica mais velho, tem vontade de ir assistir, Uhum. né? Porque, por exemplo, eu e você, a gente sabe, óbvio, a gente já trabalhou, mas a gente sabe a importância que aquilo tem, como é gostoso estar no palco, como é gostoso ensaiar e tudo isso. Então, a gente vai assistir e aquilo tem uma magia maior, não é só um teatro, Sim. sabe? A gente sabe como aquilo é feito, a gente sabe É o um que tem por ritual. trás daquilo. É um ritual, exatamente. E é criar isso nas pessoas, é criar esse hábito. Então, Tem razão. Fê, obrigada. Estou muito feliz que deu certo a nossa conversa, finalmente. eu também, nossa, pois é. Vamos sempre conversar. Eu acho que realmente é muito importante para mim, assim, ouvir você falar e outros jovens falando. Eu acho que a gente começa a enxergar e ter mais clareza, assim, de pensamentos, em que pé está, né, a nossa geração frente ao teatro. Então, muito obrigada mesmo. Queria agradecer do fundo do coração e avisar que enfim, gente, se vocês quiserem saber mais de teatro, sigam aqui o Insta do Infoteatro. Eu vou fazer live amanhã com o João Cortes. E vou sempre fazer lives, dar informações. A gente volta a conversar, quem sabe, né? Então, vamos conversar mais vezes, adorei também. De novo, parabéns pelo Instagram, acho super importante. Pessoas, sigam, né? Para terem essas informações. Aí, ó, tá vendo? É o que eu falei, não tem desculpa. É seguir o Infoteatro que você vai saber das coisas. E é isso. Beijo, Mas tchau. enfim, beijo, beijo. Obrigado, Nath. Obrigada a você. Beijo.